Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria, gratidão a Deus nesse domingo, começando mais uma pílula, né, do nosso amado Evangelho. Que coisa boa! Gente, antes de qualquer mensagem, deixa eu agradecer a todos vocês. É um outro agradecimento, diferente do de ontem, né? Mas a todos vocês dos grupos, líderes de grupos. Eu sei que tem grupos fazendo aniversário de disparo da pílula, casas religiosas das mais variadas, né? O pessoal sempre manda mensagem. Ai, Ricardo, fala um oi pra mim. Ai, Ricardo, fala assim. Deixa eu só explicar, gente, que eu não faço isso nominalmente, um por um, porque senão ficaria uma situação muito complicada, né? Porque se eu falar o nome de um grupo, todo mundo vai querer que a gente fale também. Aí vai ficar a pílula só de aniversário em aniversário. Graças a Deus, porque tem muitos grupos no mundo todo que recebem e multiplica a pílula do evangelho, e aí ficaria uma situação indelicada da minha parte, falar de alguém e acabar deixando de falar de outros grupos que também são importantes. Então nem sensibilidade nossa não, tá bom? Peço desculpas aqui publicamente, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Mas luz e paz a cada um de vocês que se esforça com carinho para divulgar a pílula do evangelho mundo afora. Só Deus, como eu sempre digo aqui, para poder oferecer a vocês, né, toda a recompensa por esse trabalho bonito, essa gratidão que a gente tem, viu? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que é ansioso ou ansiosa? Você já viu alguém por aí, alguém, andando por aí cheio de insegurança, angústia ou tristeza? Você já viu alguém com medo de ser feliz? Alguém que tem medo de progredir, que tem medo de caminhar? Pois é, porque não sabe o que vai acontecer no futuro? Eu acho que sim, né? Gente, quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos acima de tudo falando de serenidade, de aprender a trazer calma para os nossos dias, de aprender a caminhar com tranquilidade do nosso passo a passo. Infelizmente, muitas pessoas têm uma vida potencialmente maravilhosa de ser vivida, mas a agitação da mente é tão grande, as angústias que a própria pessoa cria para ela por causa do hábito dela de viver são tão intensos que a pessoa perde a grande oportunidade de ser feliz, né? Ela mesmo, por falta de cultivar a serenidade, não aproveita todas as possibilidades que a vida lhe traz. Tem uma história que eu queria contar para vocês a esse respeito, que eu acho que vai ilustrar bem o que nós queremos dizer na pílula de hoje, né? A história conta que havia uma determinada mulher, que era uma mulher batalhadora, né? Uma boa esposa, boa mãe, fazia de tudo o que tinha que ser feito ao seu alcance, mas era uma mulher agitada, tensa e, consequentemente, quase que infeliz. Era um coração nobre, mas extremamente preocupada com tudo. Um dia, ela teve um problema grave, quase desencarnou, um ataque cardíaco, e ela está lá no hospital. Então ela tem um sonho, um desdobramento, né? E aí um anjo de Deus vem conversar com ela e fala: minha filha, o que você está fazendo aqui? Aí a mulher falou: ah, o senhor por acaso não sabe? Meu médico falou que eu tive um infarto. Ela: sim, mas não era para você ter tido? Porque você não tem que estar aqui, você ainda tem muito tempo na Terra. Ah, mas meu cardiologista falou que dessa eu não escapo. Ah, escapa sim, porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí o anjo de Deus falou assim: mas eu sei. Minha filha, você é uma mulher nobre e boa. Você é uma boa mãe, uma boa esposa, é uma boa filha, mas com você mesma, você infelizmente não tem sido boa. Você não é uma pessoa serena, você não cultiva a fé. Você fala da fé, mas internamente você não tem fé, porque se tivesse não era tão agitada do jeito que é. Você fala de coisas boas para os seus filhos, para suas amigas, né, para a família que te rodeia, mas internamente você vive numa agitação. E essa agitação, minha filha, está produzindo um desencarne antes da hora, porque o seu corpo está reagindo a essa forma desequilibrada de viver. Gente, a mulher foi arregalando um olho, isso já desdobrado, hein? E o anjo de Deus olhou para ela e falou: minha filha, eu te falo com todo amor e carinho, volta para o corpo. Eles vão se surpreender com a sua recuperação súbita, mas modifica a tua vida. Antes de que você chegue aqui e se arrependa por ter tentado ajudar todo mundo esquecido de si mesmo. Lembra do ensinamento de Jesus? Não adianta o homem na terra salvar o mundo todo e perder a própria alma.
E aí conta a história, amigos queridos, que ela voltou para a Terra, surpreendeu os médicos, até a família que já estava esperando, né? A pior notícia ali, e voltou para uma vida completamente transformada. Agora ela sabia esperar o tempo de cada coisa, o tempo de Deus. Diminuiu a sua ansiedade, né? Dava um passo de cada vez. Começou a cuidar de si, fazia meditação, orava, melhorou a maneira de se alimentar, encontrou um tempinho para fazer exercícios físicos e, mais do que isso, começou a cuidar da alma. E tudo aquilo que ela não podia resolver de problemas, ela entregava ao tempo de Deus. Então, nessa pílula de hoje, nosso amado Evangelho, fica esse conselho para você. Confie mais no tempo de Deus. É sério. Porque, meus amigos, se a gente não confiar no tempo de Deus, ansiedades, inseguranças, medos vão ficar cada vez mais presentes na nossa vida de uma maneira desnecessária. Eu sei que há desafios na vida de todos nós, na sua, na minha, da humanidade toda. Mas é para isso que a gente tem fé. Por isso Deus nos deu livre-arbítrio, para a gente escolher como lidar com cada situação. Então, ao invés de reagir, vamos agir com consciência, concorda? Fazendo as melhores escolhas, viu? Lembre-se do Evangelho no lar, na sua casa, todo dia um tempo com Jesus, com Deus, isso ajuda demais. Lembre-se de praticar respiração consciente. Cada vez que você for beber água, já expliquei isso aqui várias vezes. Pare um minutinho em silêncio, preste atenção na sua respiração para diminuir a sua ansiedade, mas acima de tudo, lembre-se de amar, de agradecer, da gratidão, porque a gratidão, gente, por tudo que acontece e não nos acontece, acalma a alma, traz paz interior e nos habilita a viver com muito mais alegria. Tá bom? Então fiquem com Deus, um lindo domingo a você, a sua família toda, lembrando desse conselho maravilhoso que o Evangelho nos traz. Calma, vamos viver o tempo de Deus. Pode ter certeza que não vai falhar. Tá bom? Olha, 2 convites legais, hein? Daqui a pouquinho, hoje é domingo, a gente tem um seminário bacana no Grupo Espírita Francisco de Assis, no Jefa, em Contagem, vai ser ótimo, às 14 horas. E amanhã nós temos a nossa palestra, a energia do dinheiro, a energia da prosperidade do amor, a energia da prosperidade da família, a energia da prosperidade de tudo. Nós vamos falar amanhã. Se você não se inscreveu ainda, palestra online às 8h30 da noite, você é nosso convidado e nossa convidada, viu? Fiquem com Deus, paz e luz, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com muito mais serenidade no dia a dia.